Bom, vamos começar então aqui com uma das provas da UERJ, né? Separei algumas questões do meu exame de qualificação de 2026 para corrigir com vocês. Só algumas, né? Para a gente ter um pouco da noção de como é a prova. A primeira questão que eu separei foi a questão 47. Vocês vão notar que eu sempre já botei a resposta aqui para vocês, tá? Vocês estão lendo comigo, já vão fazer direto, para ficar mais fácil aqui a correção, em um tempo mais curto. A questão 47 trata da atuação profissional da Eunice Paiva, cuja história dá origem ao livro do Marcelo Rubens Paiva, né? Eu Ainda Estou Aqui, que depois é adaptado para o cinema, enfim, vencedor do Oscar. Então, vamos lá. Como Eunice Paiva de Ainda Estou Aqui ajudou a evitar a extinção de um povo indígena. Abre aspas. Não tínhamos como enterrar os mortos. Os corpos ficavam no pátio da aldeia. Meu avô falava que fugiram dos corpos porque não tinham como vê-los. Fecha aspas. Assim, o ancião Paliano Zoró, de 80 anos, descreveu a situação de seu povo nos anos 1980, quando fazendeiros, madeireiros e garimpeiros levaram uma série de doenças como gripe, sarampo e tuberculose para o território indígena Zoró, no noroeste do Mato Grosso. Como vivia isolado até pouco tempo antes dessa situação, o povo Zoró pediu ajuda externa para pressionar o governo a regularizar seu território como terra indígena. Entre as pessoas que acudiram ao grupo estava Eunice Paiva, uma advogada de São Paulo, viúva e mãe de 5 filhos, que se formou aos 47 anos e desde então vem se dedicando à defesa dos direitos indígenas. O encontro com ela seria um ponto de virada na história desse povo, depois de quase sofrer extinção. A vida de Eunice é narrada no filme Ainda Estou Aqui, no qual é interpretada pelas atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. O filme ganhou o Oscar de 2025 na categoria Melhor Filme Estrangeiro, além de outras premiações. Esse texto foi adaptado do site da Folha.uol, publicado inicialmente em fevereiro de 2025. O caso do povo Zoró, relatado no texto, indica a importância de ações destinadas à demarcação e ao reconhecimento de territórios indígenas, como é efetivada pela advogada Eunice Paiva. Ações como essa têm por propósito promover. A alternativa correta é restituição de condições de vida em ambientes naturais. Vamos ver as alternativas erradas aqui. B. Garantia de preservação integral das práticas ancestrais. Não vai ser essa, a gente descarta ela, apesar de ser muito interessante, né? É uma questão bem difícil. Porque o fato da existência dos territórios indígenas não necessariamente é a garantia da preservação das práticas ancestrais, né? A preservação do patrimônio daquele grupo, né, da memória daquele grupo, exige um outro tipo de esforço feito naquele território. Na verdade, os relatos e a salvaguarda dessa memória ajuda a, a embasar juridicamente a existência daquele território indígena, né? Então, o território indígena não é a garantia dessa preservação integral. Até porque, logo após a garantia do acesso à terra indígena, você tem que ter todo um trabalho de política pública voltada para aquele grupo, que cabe ser a preservação daquela memória, daquelas tradições. C. Também não vai ser porque, vamos lá, restauro do quantitativo demográfico de grupos étnicos. A simples existência da terra indígena não garante necessariamente o restauro do quantitativo demográfico. E a função primária dela, da terra indígena, não é necessariamente esse restauro quantitativo. É claro que na medida em que você tem uma proteção do Estado, uma garantia do Estado de acesso a uma terra indígena, a tendência é que esse grupo volte a crescer, né? Mas não é necessariamente o reconhecimento dessas terras que tem como propósito promover essa restauração quantitativa demográfica. D. Erradicação de atividades ilegais e invasões financiadas. Vamos lá. O reconhecimento do território indígena ele é um passo importante para lutar contra essas atividades ilegais que acontecem naquele território. Mas ela não é o propósito dela. O propósito é ter as condições de vida em ambientes naturais para aquela população indígena, e aí sim o Estado, reconhecendo aquela terra indígena, poder auxiliar, apoiar aquele grupo dentro da sua agência política própria, dentro das suas associações de proteção de grupo mesmo, para que eles possam aí sim resistir a essa investida externa, né? Ou essa investida desses grupos cujas atividades ilegais podem, de alguma forma, prejudicar aquele grupo indígena, cujo Estado reconhece seu território. Tá? Com relação às terras indígenas, vocês podem não saber exatamente dos Zoróis, né? A dinâmica demográfica dos Zoróis, por exemplo, foi um gráfico que eu escolhi para falar um pouquinho com vocês, né? O grupo Zoró, ele está ali no noroeste do Mato Grosso, né? Próximo de Rondônia, e hoje em dia eles têm uma associação do povo indígena Zoró,
na defesa do território contra o agronegócio, contra a mineração ilegal, né, exploração de madeira, toda atuação econômica e legal que pode acontecer no território. Mas ele é um grupo cujo acesso foi muito tardio, né? Você tem um processo de construção da rodovia Cuiabá-Porto Velho a partir de 1961. E esse processo de ocupação territorial no Brasil, né, ele acabou gerando inúmeros conflitos com grupos indígenas que ainda tinham pouco contato com o Estado brasileiro, né, com o restante do Estado brasileiro. Então você tem uma série de ações colonizadoras que acontecem na década de 1960 e que vão ser alvo de inúmeras críticas, questionamentos pela violência empregada ali nesse processo de ocupação territorial com relação aos indígenas e com as terras indígenas. No caso dos Orós, eles foram acionados oficialmente em 1977. E aí, à época, os agentes da FUNAI estimavam mais ou menos uma população de 800 pessoas. A partir desse primeiro contato, pouco tempo depois, esse grupo teria se reduzido para metade dele. Para vocês terem uma noção do que foi a violência desse contato, não só da ocupação das terras, mas também das doenças que se espalharam pelo grupo, né? E, enfim, na década de 1980, a atuação ilegal da exploração econômica daquele território gera por parte do grupo indígena uma reivindicação do Estado brasileiro do reconhecimento das terras indígenas, o que, por sua vez, vai ser acelerado a partir da Constituição de 1988 e, no início da década de 1990, a terra indígena Zoró é reconhecida pelo Estado brasileiro. É interessante olhar a dinâmica populacional, da demográfica, até para a gente pensar numa das alternativas que a gente excluiu aqui, né? Então, você tem, em 1977, uma quantidade de população ali de mais ou menos 400 pessoas, você tem uma queda por conta desse contato com os colonizadores da década de 1960, contato violento, né? Uma queda dessa população por conta dos conflitos agrários naquela região. E olha como, a partir do reconhecimento da década de 1990, a dinâmica demográfica dos Orós tem um crescimento. Então, é claro que quando a gente está falando, deixa eu tentar retornar aqui ao slide anterior, quando a gente está falando do restauro quantitativo demográfico dos grupos étnicos, há uma tendência de ele acontecer quando você tem o reconhecimento daquela terra indígena, mas não é necessariamente o propósito, né? O propósito é promover a restituição das condições de vida e ambientes naturais. E aí você tem diversos desdobramentos a partir daí. Tudo bem? É legal a gente pensar um pouco, né, muito rapidamente aqui, o que é uma política indigenista, né? A política indigenista do Estado brasileiro, ela acontece a partir ela está desde o processo de colonização, né? Quer dizer, como o Estado brasileiro lida com a questão indígena, e no Brasil colonial, de expropriação de terras, guerras justas, aldeamentos, escravização de indígenas, né? Que a gente já conhece muito bem das aulas que vocês têm. No Império, você tem um processo de regulamentação dessa ocupação de terras, né? Uma das primeiras que acontece é uma lei de 24 de julho de 1875, um decreto, né? Que é o chamado Regulamento das Missões. E é interessante a gente entender como é que se dá essa política de aproximação do Estado com esses grupos indígenas, né? Então fala lá o decreto de 24 de julho de 1845. Contém o regulamento acerca das missões de catequese e civilização dos índios. A palavra catequese já mostra bem a intenção do Estado, né? Artigo 1º. Haverá em todas as províncias um diretor-geral de índios, que será de nomeação do imperador. Compete ao diretor-geral de índios examinar o estado em que se acham as aldeias atualmente estabelecidas, as ocupações habituais dos índios que nelas se conservam, suas inclinações e propensões, seu desenvolvimento industrial, sua população, assim originária, como mestiça, e as causas que têm influído em seu progresso ou em sua decadência. Então, esse diretor vem de fora, nomeado pelo imperador, é ele que vai determinar como é o estado daquele grupo, daquela aldeia indígena, daquelas aldeias que ele encontra ali. Cabe a ele também indagar os recursos que oferecem para a lavoura e comércio, os lugares em que estão colocadas as aldeias, e informar o governo imperial sobre a conveniência de sua conservação ou remoção, ou reunião de duas ou mais em uma só. Então, era a função desse diretor ver o que economicamente era rentável para aquele grupo ali, que podia ser explorado, como você vai reunir ou não esses grupos. Então, olha só a interferência desse Estado, que não leva em conta a heterogeneidade desses grupos, podendo ter o direito de reunir, e dizer se ele vai permanecer naquela terra ou não. Né? Então, até falo da questão da violência. Vou ler aqui. Precaver que nas remoções não sejam violentados os índios que quiserem ficar nas mesmas terras. Quando tem um bom comportamento
e apresentem um modo de vida industrial, principalmente a agricultura. Então, ele tem que ser um indígena comportado e que trabalhe. Então, esse sujeito ele tem um poder de determinar a organização daquela terra, ao mesmo tempo que ditar a produção e controlar aqueles corpos daqueles homens. Né? Então, você não está levando em conta aqueles indígenas. Na República Brasileira, a partir de 1910, foi criado o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, em 1910. Em 1918, a instituição é desmembrada, né, e vai virar o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, que foi liderado pelo Marechal Cândido Rondon. Essa instituição vai ser extinta em 1967, na ditadura militar, a partir de inúmeras acusações de problemas de corrupção, ocupação de terras indígenas, a violência contra os indígenas, como foi o caso ali do contato da década de 1961 que eu acabei de falar, né? Esse processo de colonização já do século XX no território brasileiro, extremamente violenta. E em 1967 foi criada então a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A ditadura militar cria a FUNAI e todas as críticas que aconteciam anteriormente permanecem. Né? De qualquer maneira, toda acusação do genocídio indígena, a ocupação da Amazônia pela ditadura, né, que foi extremamente violenta, ela vai ser questionada na medida do possível do que a ditadura se permitia aqui internamente no Brasil, mas também internacionalmente vai ser questionado o genocídio indígena no Brasil. E aí, em 1973, a ditadura, para mascarar a situação de genocídio, cria o Estatuto do Índio. Né? Então, ela tenta maquiar um pouco ali a crítica que é feita à violência a qual são submetidos os povos originários no Brasil durante a ditadura militar. Né? Mas, a despeito de ter toda essa legislação da ditadura, né, a Comissão Nacional da Verdade ela estima que mais ou menos 8 mil indígenas foram mortos ali entre 1946 e 1988, e nesse processo de ocupação territorial que durante a ditadura militar foi extremamente violento. Tá? E é por conta disso que a Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, que tem como pressuposto ali a defesa dos direitos humanos, né, a premissa da garantia dos direitos humanos, ela tenta, primeiro, garantir o protagonismo indígena, a agência indígena sobre suas terras, né, sobre seus costumes, línguas, crenças, tradições, a preservação da memória daquele grupo indígena, e também o direito originário à sua terra, o reconhecimento dessas terras indígenas, como acontece no caso dos Orós, por exemplo. Tá bom? Então, para vocês terem mais ou menos um panorama histórico desse processo todo de construção da terra indígena no Brasil. Aqui está na Constituição de 1988, capítulo 8 dos Índios, artigo 231. São reconhecidos aos índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre suas terras, que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, a partir desse artigo 231, a gente tem a resposta daquela outra questão. A garantia ao acesso à terra é a garantia da existência daquele grupo no espaço originário dele, e a partir daí, no reconhecimento também da sua agência política e social, organização social, costumes, língua, é que você ajuda a preservar aquela memória, aquele patrimônio, aquelas tradições, aqueles costumes e por aí vai. Tá bom? É uma questão muito difícil essa questão da UERJ, né? Questão 47 da UERJ. Mas é legal a gente ficar aqui porque ela é muito recorrente a questões sobre populações indígenas, povos originários. Então é interessante a gente voltar sempre a ela. Como tem também remete a Eunice Paiva, é importante, onde estou aqui, é legal a gente pensar um pouquinho nessa questão. Bom, agora a segunda questão que a gente escolheu é a questão 50. Coincidentemente, também a alternativa correta vai ser a letra A. Tá? A gente tem a capa do New York Post, né? A doutrina Monroe, a doutrina Donroe, que faz uma referência à doutrina Monroe, a visão de Trump para o hemisfério, né? A visão de Trump para a América. E aí, no caso ali, você tem o Canadá como 51º estado, você tem o Golfo do México como o Golfo da América, né? O Canal Americano, o Canal do Panamá. Como o Donald Trump ele vai construindo a sua política para a América através de uma lógica de violência, né? E de expansão territorial, que é a resposta correta. Né? Então, vamos lá.
Na manchete acima da edição de 8/1 de 2025, do jornal estadunidense New York Post, sugere-se uma convergência entre as declarações públicas do presidente recém-eleito, Donald Trump, e os desdobramentos da doutrina do governo de James Monroe, 1817-1825, ao longo do século XIX. Um elemento central dessa convergência sugerida é a ação estratégica de expansão territorial. Então, a própria imagem já conta para a gente. Então, é legal vocês olharem bem para a fonte, porque isso traz aqui de análise de documento, né, ou texto, o que tiver de matéria de jornal, no caso aqui a capa de uma publicação, né, como que ela já vai dizendo para a gente a resposta. Né? Então, você tem a ocupação territorial é quando a Groenlândia também está ali, né, nossa ilha, né? É interessante a gente ver isso, né? Quer dizer, o risco vermelho, o X, nossa ilha, o nosso estado, o Golfo da América, o Canal Americano, essa ocupação das palavras no mapa, né? Ela diz para a gente também sobre um intuito de expansão territorial, né? A ocupação da Groenlândia mostra bem isso nas tensões que a gente tem visto ali do Donald Trump com a OTAN. É uma questão muito fácil, né? A letra B, recolonização política. O elemento central dessa convergência seria são estratégias de recolonização política, não necessariamente porque tem territórios aí, alguns já tinham sido ocupados militarmente pelos Estados Unidos, mas não necessariamente colonizados por eles, então essa alternativa a gente descarta. Colaboração comercial, não tem, a imagem não fala nada sobre isso, né? Quer dizer, você não está falando de colaborar nada, nem ocupar, isso aqui não é mais independente, é nosso, é da América, né? No caso América, dos Estados Unidos, ou imposição confederativa. Não necessariamente você está falando de incorporação de estados, até tem um caso específico, mas é a nossa ilha, é o Golfo da América, é a ocupação. Então é uma questão muito fácil. Quando a gente pensa que James Monroe, né, a gente está falando da chamada doutrina Monroe, que faz referência a uma mensagem que o quinto presidente norte-americano faz ao Congresso em dezembro de 1823, e que eu reproduzi aqui uma parte dela, eu vou abrir aspas para vocês. Abre aspas. Julgamos propícia esta ocasião para afirmar como um princípio que afeta os direitos e interesses dos Estados Unidos que os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Os últimos acontecimentos na Espanha e em Portugal, 1820, provam que ainda não há bastante tranquilidade na Europa. A prova mais cabal desse fato importante é que as potências aliadas julgaram conveniente, de acordo com os princípios que adotaram a Santa Aliança, depois da queda do Napoleão, intervir pela força nos destinos da Espanha. Até que ponto pode estender-se tal intervenção, segundo o mesmo princípio? Quando se trata, porém, do nosso continente, as coisas mudam completamente de aspecto. É impossível que as potências aliadas estendam seu sistema político a qualquer parte dos continentes americanos sem pôr em perigo a nossa paz e segurança. Nem se pode supor que os nossos irmãos do Sul o adotassem de livre vontade, caso os abandonássemos à sua própria sorte. Ser-nos-ia igualmente impossível permanecer espectadores indiferentes dessa intervenção, sob qualquer forma que tivesse. Se considerarmos a força e os recursos da Espanha e dos novos governos da América, bem como a distância que os separa, é evidente que a Espanha jamais poderá chegar a submetê-los. James Monroe ele faz essa mensagem do quinto presidente norte-americano, em 1823, e aqui a gente tem todo um desdobramento das guerras napoleônicas, né? E do Congresso de Viena, quer dizer, quando você trabalha com a ideia de um mundo em crise, né, das revoluções europeias e do que significou a expansão do Império Napoleônico, né, de como se levam as ideias liberais para a Europa, toda aquela transformação e ebulição e também a luta reacionária com relação a isso, ela tem desdobramentos na América. E é sobre isso que o James Monroe está falando, né? Quer dizer, na medida em que a Santa Aliança intervém nas questões que acontecem na Espanha, e está falando ali, aquilo ali que a gente chama em Portugal, que a gente chama de Revolução do Porto, geralmente nas aulas, né? 1820, mas quer dizer, todo o processo constitucionalista que esses países sofrem, a interferência da Santa Aliança neles, não pode respingar na América, é isso que ele está falando. A Espanha não vai mais ter controle sobre a América, porque nós não vamos permitir. E essa mensagem está muito clara ali. Os Estados Unidos, eles
constroem também como uma grande nação, né, a partir do século XIX. A gente trabalha muito com imperialismo europeu, né, mas a gente tem que lembrar um pouquinho do Japão, dos Estados Unidos nesse processo todo. E a construção do território norte-americano, do Estado Nacional norte-americano, ele passa pelo século XIX, quer dizer, aquela famosa marcha para o oeste que a gente trabalha com vocês. No caso do pós-Napoleão, né, os Estados Unidos se envolvem numa guerra contra a Inglaterra, a Guerra Anglo-Americana, 1812 1815. Você tem uma reafirmação de fronteiras com relação aos ingleses, aí o território canadense, por exemplo, parte dele está envolvido nisso tudo. E com relação às guerras napoleônicas e à fragilidade espanhola, os Estados Unidos vão passar também por outros processos de expansão territorial. Então, por exemplo, tropas norte-americanas são enviadas para a Flórida em 1813, né, numa tentativa de ocupação territorial, e que depois passa por essa contestação pós-mundo napoleônico, né? Quer dizer, se a gente tem uma intervenção militar norte-americana, isso aqui não pode ser mais da Espanha. E vai ser justamente no governo de James Monroe que a Espanha vai vender a Flórida para os Estados Unidos. Os espanhóis ainda vão perder mais territórios para os Estados Unidos, não só na América, né, mas também no Pacífico, mas esse é um papo para o correr do século XIX. Mas eu gostaria de botar uma mapinha só para vocês terem mais ou menos uma ideia, né? A Flórida, a seção da Flórida aqui espanhola, está ali em 1819, né? Ele está justamente nesse período do James Monroe. Então, quando a gente pensa em Estados Unidos, a gente fala lá das 13 colônias, 13 Estados Unidos da América, todo o processo de expansão territorial é um processo que se dá em cima de negociações, compras, conflitos, ocupação territorial. Então, na comparação que se faz da doutrina Monroe com a doutrina Monroe, é isso, né? Quer dizer, para a América é uma lógica de expansão territorial. Não tem colaboração, não tem concessão. O que eu quero é o dito que vai ser. Extremamente violento. A relação dos Estados Unidos com a América ela vai ter nuances, diferenças ao correr do 19, do 20 e agora do 21. Né? A gente está numa fase onde um governante acha que tem o direito de ocupar terras da forma como ele quiser, nas suas diversas formas de ameaça. Bom, a questão 55 é sobre Auschwitz-Birkenau, né? Auschwitz, né? Vamos lá. A dura pergunta sobre Auschwitz que permanece sem resposta após 80 anos. No dia 27 de janeiro foi declarado o Dia da Memória do Holocausto pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2005. Mas a forma como nos lembramos do Holocausto evoluiu ao longo das décadas, e mesmo agora, 80 anos depois, a história da lembrança ainda está inacabada. Qual foi a natureza do colapso moral que transformou esse horror em uma normalidade para os nazistas que comandavam esses campos? Uma normalidade na qual o assassinato em massa se tornou para eles apenas um dia de trabalho. Por anos após a guerra, a atenção pública evitou essa pergunta. Somente na década de 1960, o interesse popular sobre o assunto voltou e o Holocausto começou a atingir o público em geral. Por meio do julgamento em Jerusalém, transmitido por televisão, de Adolf Eichmann, uma figura-chave na campanha do extermínio, o testemunho dos sobreviventes foi levado para as salas de estar do mundo ocidental. Desde então, memórias como a de Primo Levi no livro É Isto um Homem, encontraram um público global. E até o momento, o Diário de Anne Frank vendeu cerca de 30 milhões de cópias. Então você tem aqui imagens, campo de extermínio de Auschwitz, aqui o julgamento do Eichmann, e uma fotografia e referências, né? Primo Levi, Diário de Anne Frank. Então vamos lá. A memória acerca do Holocausto, perpetrado pelo governo nazista em campos de concentração, como Auschwitz, durante a Segunda Guerra Mundial, está sendo construída gradualmente, como pontua a reportagem. Uma reportagem adaptada da BBC.com. Com base nessa reportagem, um aspecto fundamental para a construção dessa memória histórica foi, letra D, divulgação em meios de comunicação social. E aí você está falando de livros, você está falando da transmissão ao vivo de um julgamento, você está falando de mecanismos de divulgação daquela memória para reflexão sobre o que aconteceu. Por isso que é a letra D. Letra A, turismo em patrimônios difíceis. Letra B, proibição de ideologias antissemitas. C, reformas de currículos de escola pública. A matéria não está falando sobre educação, sobre formação escolar, né, formal, livros didáticos, por exemplo, currículo.
Ela não está falando de nenhuma lei com relação à proibição de ideologias antissemitas, que pode ser uma questão a cair na prova, por diversas propostas, projetos de lei que estão circulando no Brasil com relação a isso. E aí os limites, né, entre as críticas, a questão das ideologias antissemitas e as possíveis críticas ao Estado de Israel. Essa comparação talvez possa ser interessante de se pensar. E o turismo em patrimônios difíceis. Apesar de ter a imagem do campo de concentração, né, de Auschwitz, Auschwitz-Birkenau é o maior complexo de extermínio, né, na Polônia, extermínio nazista, né, campo de concentração de extermínio. Apesar de ter uma fotografia ali, não é sobre isso que a questão está falando, né? Predomina as questões da divulgação daquela memória, daquele episódio histórico e como isso vai se conformando numa visão crítica dessa memória. Os patrimônios difíceis, eles caem bastante na prova da UERJ, tá? Patrimônio difícil, patrimônio sombrio, marginal, patrimônio da dor, são patrimônios, no caso aí patrimônios mundiais, né, reconhecidos pela Unesco, que falam de lugares que são ligados ao sofrimento, morte, perseguição, violações de direitos humanos, né, como um dos pressupostos da ONU e do mundo pós-Segunda Guerra Mundial é a defesa dos princípios dos direitos humanos, né, premissas que os estados devem seguir, né, e que nós devemos lutar por eles. Por isso a gente deve questionar qualquer governante que é contra os direitos humanos. Todo esses patrimônios difíceis ou dissonantes, eles têm uma função de fazer a humanidade lembrar dos períodos onde os direitos e garantias fundamentais não eram seguidos. Lembrar da dor. Lembrar da dor é não esquecer, é resistir para que isso não aconteça novamente. Tá? Então, Auschwitz é um deles. Né? É outro no Senegal, né? Um dos principais centros de tráfico humano na África. Memorial da Paz em Hiroshima, né? Uma edificação que permanece de pé, que está até hoje ali, depois das bombas atômicas, né? Da bomba de Hiroshima. Vira um centro de memória da dor. Robben Island, onde Nelson Mandela ficou preso. E aqui no Brasil, o caso do Valongo, né? Que é considerado um patrimônio sombrio, um patrimônio difícil, patrimônio da dor, né? Um dos principais portos de desembarque de pessoas sequestradas, escravizadas na África e trazidas para a América. A alternativa dessa questão é a letra D, divulgação em meios de comunicação social. E agora, rapidinho, para a gente terminar, a questão 58, fala lá da Revolução Cultural, do Mao Zedong. Vamos lá. Apesar do talento para produzir tecnologia de ponta, a China vem tendo dificuldade com os semicondutores que alimentam a área digital. Em 2022, os Estados Unidos superaram as exportações de seus chips e ferramentas de fabricação mais sofisticadas para esse país, trazendo à tona o estrangulamento da indústria da informática da China por seus opositores. Embora o governo chinês tenha concedido subsídios à sua indústria de chips durante muitos anos, a crescente preocupação com as restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos e seus aliados levou a duplicar os seus esforços. Em 2022, o governo da China intensificou a agenda de substituição de fornecedores estrangeiros de tecnologia de semicondutores. Então ele está falando aqui, um texto adaptado do TheEconomist.com, que está falando sobre como a China, para ter acesso à tecnologia de ponta, tem certa dificuldade para acessar lá os microchips, né? Essa tecnologia de ponta e nas disputas comerciais com os Estados Unidos, na tentativa dos Estados Unidos evitarem que eles tenham acesso a essa tecnologia de ponta. Então a gente está falando de uma China modernizada, que se coloca no mundo, mas que tem alguns obstáculos, e aí isso aparece aqui. Embaixo a gente tem um cartaz governamental da Revolução Cultural Chinesa, datado de 1974, tirado da BBC.com, e do próprio site do Economist, que faz essa análise dos microchips. Você tem uma paródia desse cartaz da Revolução Cultural. Então, uma releitura desse cartaz, né? Ali segurando o livro vermelho do Mao Tse-tung, e depois essa mesma pessoa, esse mesmo jovem, segurando o microchip. Aqui a gente tem a Revolução Cultural começa em 1966, né? Depois dos fracassos ali de tentativa de modernização econômica do Mao Zedong. Ali o foco é de mobilizar as massas, e principalmente os jovens, nos valores políticos e sociais do regime, do maoísmo, depois foi conhecido como maoísmo,
e que vai perdurar até a morte do Mao Zedong, e também não vai ser um grande sucesso, né? Mas que vai ser um processo de muita perseguição política que vai acontecer na China, e muitos dos valores que estão colocados ali estão no famoso livro vermelho, que é esse que está esticado no painel ao lado, né? Bom, na década de 1970, 1976, Mao Zedong morre, e Deng Xiaoping é quem assume o governo chinês, e ele é quem começa a promover as reformas econômicas que depois vão se tornar ali, vão colocar a China em outro lugar da economia mundial, né? Bom, aqui o microchip ele vai simbolizar uma estratégia da China de ter um tipo de acesso, uma soberania tecnológica que ele não consegue ter esses obstáculos. Então vamos lá. Os cartazes acima representam dois momentos distintos das prioridades estratégicas do governo chinês. Dois momentos. Revolução cultural e acesso aos microchips. Em relação a essas prioridades, a análise comparativa das imagens e o conteúdo do texto citado apontam para a seguinte mudança no foco do governo chinês. Letra C, da propaganda ideológica do livro vermelho para a rivalidade econômica com os Estados Unidos. Mole. Do controle social para a liberdade informacional, não está falando disso, está falando do acesso ao microchip dos obstáculos. Da centralização política para o pluralismo partidário, não acontece na China atual, né? Do nacionalismo ufanista para o internacionalismo cultural, também não. Ele está falando de uma estratégia de acesso à soberania da China com uma tecnologia que ele não consegue ter. Por isso ele está buscando outros fornecedores para tentar suprir essa demanda, né? A questão da China e Estados Unidos está em voga agora, né? Com as terras raras e por aí vai, toda a política do Donald Trump com relação à China. Também com a guerra que a gente está vendo agora no Irã, né? Então, é importante a gente sempre ficar de olho ali, porque essa questão, essa relação tensa da geopolítica, essa questão muito mais talvez de geografia do que de história, né? Mas faz referência à Revolução Cultural, é interessante a gente ficar de olho, né? Pode não cair necessariamente com a Revolução Cultural, pode não cair necessariamente com os microchips, pode cair com as terras raras. As terras raras, você pode pensar a questão da terra no Brasil na Constituição de 1988. Então a gente tem, ou mesmo a doutrina do Trump, né? Que a gente acabou de trabalhar na questão 55, com relação ao Brasil, as mineradoras, né? As taxas que o Donald Trump tem aplicado para o mundo e também para o Brasil. Acho que todas essas questões, elas estão aí no ar, e elas podem voltar em formatos diferentes, mas é legal que vocês façam esse tipo de análise, né? Quer dizer, comparação, olhar a fonte, olhar a matéria, o que está sendo perguntado no que está na matéria. Então, às vezes, uma resposta pode ser correta, mas não é o que está referenciado no texto, e aí, por isso, aquela alternativa não é melhor. Esse cuidado que vocês têm que ter na prova da UERJ, tá bom? Espero tê-los ajudado. Mil perdões se alguma pronúncia aqui saiu errada, aqui no correr da gravação. Bons estudos.